O que é coragem? De início, não existe muita diferença entre o covarde e o corajoso. A única diferença é que o covarde dá ouvidos aos seus medos e os segue, enquanto o corajoso os põe de lado e segue em frente. O corajoso enfrenta o desconhecido apesar de todos os medos. Coragem significa enfrentar o desconhecido apesar de todos os medos. Coragem não significa ausência de medo. A ausência de medo acontece se você passa a ser cada vez mais corajoso. Essa é a experiência máxima de coragem, a ausência de medo. É esse o sabor quando a coragem tornou-se absoluta. Mas de início não há muita diferença entre o covarde e o corajoso. A única diferença é que o covarde dá ouvidos aos seus medos e os segue, enquanto o corajoso os põe de lado e segue em frente. O corajoso enfrenta o desconhecido apesar de todos os medos. Ele conhece os medos, eles estão ali. Quando você explora mares desconhecidos como Colombo fez, o medo existe. Um medo imenso, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Você está deixando a praia da segurança. Você está perfeitamente bem, em certo sentido. Só uma coisa está faltando: aventura. Enfrentar o desconhecido dá a você certa excitação. O coração começa a pulsar novamente. Volta a se sentir vivo, totalmente vivo. Cada fibra do seu ser está vibrando porque você aceitou o desafio do desconhecido. Aceitar o desafio do desconhecido, apesar de todo o medo, é coragem. Os medos estão ali, mas se você aceita o desafio várias vezes seguidas, devagarinho os medos desaparecem. A experiência de alegria que o desconhecido traz, o grande êxtase que começa a acontecer com o desconhecido, torna você forte bastante, lhe dá uma certa integridade, aguça sua inteligência. Pela primeira vez, você começa a sentir que a vida não é só um tédio, mas uma aventura. Então, devagar, os medos desaparecem e aí você não para mais de ir atrás de uma aventura. Mas, basicamente, coragem é pôr em risco o conhecido em favor do desconhecido, o familiar em favor do estranho, o confortável em favor do desconfortável. Árdua peregrinação rumo a algum destino desconhecido. Nunca se sabe se você será capaz de fazer isso ou não. É um jogo arriscado, mas só os jogadores sabem o que é a vida. O tal da coragem. A vida não dá ouvidos à nossa lógica. Ela segue a sua própria moda, imperturbável. Você tende a ouvir a vida. A vida não ouvirá a sua lógica. Ela não se incomoda com ela. Enquanto segue pela vida, o que você vê? Cai uma grande tempestade, árvores frondosas vêm abaixo. De acordo com Charles Darwin, elas deveriam sobreviver, pois são as mais qualificadas, as mais fortes, as mais poderosas. Olhem para uma árvore antiga, 90 metros de altura, 300 anos de idade. Só a presença da árvore já transmite força, um sentimento de força e poder. Milhões de raízes espalhadas dentro da terra, nas profundezas, e a árvore mantém-se firme em seu poder. Claro que a árvore luta, ela não quer sucumbir, se render, mas depois da tempestade, ela caiu, está morta, não tem mais vida e toda a força se foi. A tempestade foi além da conta. As tempestades sempre são além da conta, porque a tempestade vem do todo e a árvore é apenas um indivíduo. Então há o mato e o capim. Quando a tempestade cai, o capim cresce. A tempestade não pode causar nenhum dano a ele. No máximo, pode lhe trazer uma boa limpeza. Isso é tudo. Toda sujeira que se acumulara é levada.
A tempestade lhe dá um bom banho e quando se vai, o mato e o capim estão novamente dançando felizes. O capim quase não tem raízes, pode ser arrancado por uma criança pequena, mas a tempestade foi vencida. O que aconteceu? O capim seguiu o caminho do Tao, o caminho de Lao Tse, e a árvore frondosa seguiu Charles Darwin. A árvore frondosa era muito lógica, tentou resistir, tentou mostrar sua força. Se você tentar mostrar sua força, será vencido. Todos os Hitlers, todos os Napoleões, todos os Alexandres são árvores frondosas, árvores fortes. Eles todos foram vencidos. Lao Tse é assim como o mato. Ninguém pode vencê-lo porque ele está sempre pronto para se render. Como você pode vencer uma pessoa que se rende, que diz, já fui derrotado? Que diz, Senhor, goze da sua vitória. Não há por que causar nenhum problema. Fui derrotado. Até um Alexandre se sentiria fútil diante de um Lao Tse. Ele não pode fazer nada. Aconteceu. Aconteceu exatamente desse jeito. Havia um Sannyasi, um místico de nome Dandamis, que vivia nos tempos de Alexandre, na época em que ele estava na Índia. Amigos disseram a este, quando partia para a Índia, que quando voltasse deveria trazer um Sannyasi, porque essa flor rara só brotava na Índia. Eles disseram: gostaríamos de ver o fenômeno das sanias. O que é? O que é exatamente um sannyasi? Alexandre estava tão absorvido pela guerra, pela luta e pelo combate que quase se esqueceu do pedido, mas quando estava voltando, já na fronteira da Índia, de repente se lembrou. Como estava deixando para trás a última aldeia, pediu aos soldados para entrar na aldeia e perguntar se havia um sannyasi por ali, em algum lugar. Por acaso, Dandamis estava ali na aldeia, às margens do rio, e o povo disse: vocês chegaram na hora certa. Existem muitos sannyasins, mas um sannyasi de verdade é sempre muito raro. E ele está aqui agora. Vocês podem ter um darshan, podem ir visitá-lo. Alexandre riu e disse: não estou aqui para ter um darshan. Meus soldados irão buscá-lo. Eu o levarei de volta para a capital do meu país. Não será fácil, responderam os aldeões. Alexandre não podia acreditar. Que dificuldade poderia haver? Ele tinha conquistado imperadores, grandes reis. Então, com um mendigo, um sannyasi, que dificuldade poderia haver? Seus soldados foram ver Dandamis, que estava nu na beira do rio. Eles disseram: Alexandre o Grande convida você a acompanhá-lo ao país dele. Todos os confortos, o que quer que você precise, será providenciado. Você será um hóspede real. O faquir nu riu e disse: vão e digam ao seu mestre que um homem que chama a si mesmo de grande não pode ser grande, e ninguém pode me levar a lugar nenhum. O sannyasi segue como uma nuvem, em total liberdade. Não sou escravizado por ninguém. Você já deve ter ouvido falar de Alexandre, retrucaram os soldados. Ele é um homem perigoso. Se disser não, ele não ouvirá. Simplesmente cortará sua cabeça. Mas Alexandre teve que ir ao encontro do homem, porque os soldados disseram: ele é um homem raro, fulgurante. Existe algo do desconhecido em torno dele. Ele está nu, mas você não sente na presença dele que ele está nu. Só depois se lembra. É tão poderoso que na presença dele você simplesmente esquece o mundo inteiro. Ele é magnético e um grande silêncio o cerca. Todo o ambiente parece ficar agradável na presença desse homem. Vale a pena conhecê-lo, embora pareça que ele vai se meter em encrenca, o pobre homem, porque diz que ninguém pode levá-lo a lugar nenhum, que ele não é escravo de ninguém. Alexandre foi ao encontro dele empunhando a espada.
Dandamis riu e disse: abaixe a espada, ela é inútil aqui. Recoloque-a na bainha, ela é inútil aqui porque você só pode cortar meu corpo, que eu já deixei para trás há muito tempo. Sua espada não pode me cortar, portanto coloque-a de volta. Não seja infantil. E dizem que essa foi a primeira vez que Alexandre seguiu as ordens de alguém. A mera presença do homem bastou para que ele não lembrasse quem era. Ele devolveu a espada à bainha e disse: nunca cruzei com um homem tão belo. E quando voltou ao acampamento, comentou: é difícil matar um homem que está pronto para morrer. Não faz sentido matá-lo. Você pode matar uma pessoa que luta, então faz algum sentido matá-la. Mas não pode matar um homem que está pronto e que diz: eis a minha cabeça, você pode cortá-la fora. E Dandamis realmente disse: eis a minha cabeça, você pode cortá-la fora. Quando a cabeça cair, você a verá rolando na areia e eu também verei, porque eu não sou o meu corpo, sou uma mera testemunha. Alexandre tinha que contar aos amigos. Havia saniacins que eu poderia ter trazido comigo, mas eles não eram saniacins. Então cruzei com um homem que era, de fato, algo raro. E vocês ouviram certo. Essa flor é rara. Mas ninguém pode forçá-lo porque ele não teme a morte. Quando uma pessoa não teme a morte, como você pode obrigá-lo a fazer alguma coisa? É o seu medo que faz de você um escravo. É o seu medo. Quando você não tem medo, deixa de ser um escravo. Na verdade, é o seu medo que o força a fazer os outros de escravos antes que eles possam escravizá-lo. O homem que é destemido nem tem medo de ninguém, nem faz com que ninguém tenha medo dele. O medo desaparece totalmente.